Vamos abrir a palavra, meus irmãos, Zacarias capítulo 3. Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Vamos ler a palavra do Senhor. Irmã Maria, tudo bem? Que bom vê-la. Deus abençoe. E esse moço aí do seu lado, tá bem? Tá? Subiu na laje de novo? Rapaz, não brinca não, rapaz. Não brinca não. Irmã Fatinha está se recuperando bem também, graças a Deus. Irmã Fatinha também andou fazendo umas peripécias em casa. Foi podar uma árvore e caiu da árvore. Se feriu, se machucou, levou alguns pontos. Está achando que ainda é garotinha. A garotinha com mais de 70. Que Deus restaure. Não estou vendo, cadê a irmã Fátima? Não estava aí? Ah, está lá atrás, se escondendo. Zacarias 3, a quarta visão. O sumo sacerdote Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou-me também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse, eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse, ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué, assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios, eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote. Você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Senhor, ajuda-me, eu te peço, eu te suplico, ajude-me, ó Deus, a ser fiel, a entregar, Senhor, o que o Senhor quer, a falar somente aquilo que o Senhor deseja. Usa-me, Senhor, nesta manhã, fala, Senhor, com o teu povo, fala ao nosso coração, nós queremos ouvir a tua voz, nós viemos aqui, Senhor, para ouvir o Senhor falar. Então fala-nos, Deus, e nós te ouviremos. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. A narrativa bíblica apresenta a origem das nações
a partir da dispersão da Torre de Babel, quando a humanidade, impedida por Deus de manter um único projeto de poder, espalha-se pela terra e passa então a formar povos distintos. Com o avanço do pecado, surgem conflitos, guerras e alianças de dominação que moldam ao longo da história, forjam no decorrer da história um verdadeiro tabuleiro geopolítico. Em 2026, esse tabuleiro é marcado por forte multipolaridade, com a disputa entre Estados Unidos e China no centro, a Rússia exercendo influência estratégica, a Europa buscando reposicionamento e o Brasil tentando ampliar o seu papel nesse cenário geopolítico mundial. O cenário global vive um rearranjo profundo depois da Guerra Fria, com novas alianças, instabilidade crescente e uma dinâmica em que geografia, tecnologia e recursos naturais passam a definir o poder das nações. Quem tem mais, quem não tem nada, quem pode negociar, quem não tem nada para negociar, quem manda, quem apenas obedece e se submete. Pensando nisso, meus irmãos, poderíamos ser levados a questionar para onde caminha a humanidade. Será que veremos uma terceira guerra mundial? Ou Cristo voltará antes? Devemos ter medo ou esperança? Hoje eu decidi polemizar. Eu vou falar sobre o líder da nação. Mas não seja precipitado. O texto da mensagem dessa manhã nos leva a conhecer e refletir a respeito de uma personagem que é central na narrativa bíblica. O Messias, o ungido de Deus, o rei descendente de Davi que governará o mundo, o único que governará o mundo e regerá as nações. Já lemos a respeito dele no Salmo 2, na nossa primeira leitura, essa manhã. Agora vamos nos debruçar sobre o texto de Zacarias 3. O capítulo 3 de Zacarias descreve para nós, como o texto mesmo diz, a quarta visão. O sumo sacerdote Josué, que fala, que trata, que discorre a respeito do sumo sacerdote Josué. Os capítulos 3 e 4, eles contêm duas visões centrais de toda a série de 8 visões que há no livro de Zacarias. As duas visões centrais do capítulo 3 e do capítulo 4 dizem respeito a dois líderes: o líder religioso e o líder civil, ou seja, o sumo sacerdote e o governador. Juntas, essas duas figuras representam o governo de Deus sobre o seu povo. O capítulo 3 coloca o seu foco em Josué, o sumo sacerdote. Se quisermos saber mais a respeito dele, de sua época, de sua obra, então precisamos nos posicionar no Império Persa. Nós temos ali Ciro, depois Dario, depois Artaxerxes, quando
Depois de 70 anos no cativeiro em Babilônia, Deus permite, por concessão de Ciro, Dario e Artaxerxes, que o povo volte para reconstruir Jerusalém. Então, Esdras capítulo 3, versículo 2, Esdras capítulo 5, versículo 2, você pode ler a respeito de Josué, o sumo sacerdote, pois esses textos falam da participação dele, juntamente com Zorobabel, o governador, na reconstrução do templo e do altar de Deus. Mas esse texto menciona também outra personagem. O capítulo 3 dá destaque a outra personagem para nós, identificada como meu servo, no versículo 8. Meu servo, o renovo, que vai aparecer mais à frente no capítulo 6 também, onde é dito que ele construirá o templo do Senhor. O capítulo 4 traz a imagem de duas oliveiras que representam dois ungidos que foram consagrados, ungidos para servir diante de Deus. Os versículos 1 do capítulo 3 e versículo 14 do capítulo 4, juntos, eles demonstram que Josué é um desses dois ungidos. Então nós vamos considerar o texto agora e o que ele nos traz sobre o Josué. Vemos inicialmente Josué lidando com as acusações de Satanás. Um tribunal é formado. A quarta visão está localizada no tribunal celestial, onde o anjo do Senhor está sentado como juiz. O sumo sacerdote Josué é o réu. E Satanás, que significa acusador ou adversário, é o promotor. É quem acusa. Esse texto, meus irmãos, com este cenário, nos lembra um pouco o episódio registrado em Jó, nos capítulos 1 e 2. Com a diferença que Satanás não tinha de que acusar Jó. Porque Deus diz: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, justo, que se desvia do mal? Reputação ilibada, ou ilibada reputação. Ele sim, tinha. Satanás não tinha, portanto, do que o acusar. Mas parece que ele tem algo justo, mesmo sendo ele injusto. Ele tem algo verdadeiro, mesmo sendo ele um mentiroso. Ele tem uma acusação a respeito do sumo sacerdote Josué. Josué, como sumo sacerdote, ele deveria se apresentar diante de Deus com as vestimentas adequadas, com as vestimentas apropriadas, especificadas lá em Êxodo, no capítulo 28, as quais simbolizavam a pureza necessária para alguém se apresentar diante do Senhor, diante do Deus Santo, Santo, Santo. Quando o texto nos diz que Josué se apresentou diante do Senhor vestindo roupas sujas, está falando da sua iniquidade. Versículo 4, a parte B. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tire as roupas sujas que ele está usando. Tire as roupas sujas. E a Josué lhe disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas.
As iniquidades do sumo sacerdote, ou seja, de Josué, a sujeira da sua vestimenta, sua iniquidade, o seu pecado, simboliza também, igualmente, a iniquidade do povo, uma vez que ele é o seu representante diante de Deus. As bases das acusações de Satanás mostram que Josué é indigno. O que ele está dizendo é, ele não pode fazer expiação pelos pecados de outros com as suas roupas sujas. Se o sumo sacerdote é impuro, a pergunta é, quem pode fazer expiação pelo pecado? Se ele, o sumo sacerdote, não pode fazer expiação, então como o povo será perdoado? A resposta então é apresentada em seguida. A acusação do adversário é verdadeira, é real, mas o resultado do julgamento não é a condenação. Ao invés de condenação, o resultado é purificação. É verdade, ele é pecador, ele está com as vestimentas sujas, mas o resultado é purificação. Diz o Senhor, o anjo do Senhor a Josué: eis que tirei de você a sua iniquidade e agora o vestirei com roupas finas, com roupas limpas. Aleluia. O turbante também fazia parte da indumentária do sumo sacerdote. Ao trocar as vestes sujas por limpas, ao colocar um turbante limpo sobre a sua cabeça, isto significa dizer que Deus torna Josué apto ao sacerdócio e torna o sacerdócio livre do opróbrio, livre da vergonha. Isso, meus irmãos, prefigura a obra do renovo vindouro, mencionado no versículo 8. Personagem que cumprirá a função sacerdotal e proverá vestes de justiça com base no seu próprio mérito. Se você quiser anotar, Colossenses capítulo 2, versículo 3. Colossenses 2, versículos 13 e 14. Vai nos dizer assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Aleluia, aleluia, bendito o nome do Senhor. Ele cravou a dívida que constava contra nós, ele cravou na cruz, declarando que estava paga a dívida. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o Josué dos dias de Zacarias teria sucumbido sob as acusações de Satanás se um Josué maior que aquele Jesus não tivesse avançado para mudar aquela circunstância, para transformar aquela situação terrível. O Senhor te repreenda também significa dizer: eu, o Senhor, te repreendo, Satanás. E o versículo 2 também diz: não é este um toco de lenha tirado do fogo? Implica que Josué e, portanto, todo o povo de Judá tinham escapado do justo castigo divino.
passaram pelo fogo, foram atingidos em cheio pelo pecado, mas o Senhor os livrou, o Senhor deu-lhes escape daquela tragédia. Bendito seja o nome do Senhor. A seguir, Josué recebe uma incumbência e uma promessa nos versículos 6 e 7. Então foi dito a Josué, pelo anjo do Senhor: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Tendo sido purificado, tendo sido livre do poder do pecado, Josué então é capaz de estar na presença de Deus. Ele está apto para ministrar na presença de Deus. Ele recebe, assim, a incumbência de andar nos caminhos de Deus e de obedecer às suas exigências. Andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos. Estas palavras, meus irmãos, do versículo 7, descrevem o comportamento fiel dentro do contexto da aliança. Era isso que Deus esperava, que tanto as autoridades, os governantes da nação, quanto também o povo de Deus, a nação de Deus, que se comportasse assim. Deus esperava isso deles, que andassem nos seus caminhos e que observassem, ou seja, que obedecessem os seus preceitos. Se fizesse isso, a promessa: Josué iria julgar o templo e guardar os átrios do Senhor. Ou seja, o sumo sacerdote Josué, ele deveria garantir que a adoração no templo não fosse contaminada pela idolatria. Ele receberia também livre acesso ao conselho celestial, reunido diante do Senhor, significando dizer que o Senhor não ficaria mais em silêncio, nem tampouco distante do seu povo. Deus falaria com o seu povo. Deus manifestaria a sua presença entre o seu povo. Então, vamos para a última parte, ou para a última divisão do texto. Versículos 8 e 9. Portanto, escute. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote. Você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia, num único dia. Glória a Deus por sua palavra. Esses versículos, meus irmãos, eles parecem para nós um acréscimo à visão inicial. Ele traz um imperativo tal como é usado frequentemente para dar início a um novo discurso. Portanto, escute. O imperativo não é o portanto. Portanto é preposição. O imperativo é escute, Josué. Ouça. E esses versículos introduzem características nessa parte final não mencionadas na porção anterior do texto. Que características são essas? O renovo, a pedra
e 7 olhos. Que denota que Deus passa a falar de outro Josué, não é mais do mesmo. Que Deus passa a falar de outro sumo sacerdote, não mais do mesmo. Entretanto, o seu clímax nas palavras "e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia", ou seja, de modo rápido e completo, está totalmente apropriado com essa visão. Por quê? Porque o sumo sacerdote representa todo o povo. Deus já tirou a iniquidade do sumo sacerdote e agora ele declara que ele vai retirar a iniquidade de toda a nação, de todo o povo. Porque o sumo sacerdote representa todo o povo. Os companheiros de Josué eram provavelmente, e creio que posso afirmar com certeza, não eram outros senão os demais sacerdotes, que se sentavam diante do sumo sacerdote. Estes são os companheiros de Josué. A função deles tem significado para a nação. O ministério, o trabalho religioso dos sacerdotes tem significância para a vida da nação. Diz a Escritura que eles são um sinal. Eles são um sinal daquilo que há de vir, um sinal daquele que há de vir, o renovo. Significa que a vinda do renovo tem cumprimento sacerdotal, tem significado sacerdotal. O renovo agirá como um sacerdote ao fazer expiação pelo pecado. Versículo 9. Ele diz: "E tirarei a iniquidade desta terra". Tirarei a iniquidade deste povo, tirarei a iniquidade desta nação. Esse renovo, ele recebe outro título, um título de honra, que é meu servo. Meu servo é usado na Bíblia inicialmente para designar, para se referir a Moisés, lá em Números 12, 6 a 8. Depois ele é usado como um título em Isaías, às vezes aplicado a Israel, Isaías 44, 1 e 2, e outras vezes, como aqui em Zacarias. Ele é utilizado referindo-se ao Messias, o servo que redimirá seu povo. Isaías, rapidamente, 52. Eu não precisaria ler porque eu sei que vocês conhecem o texto. O texto do servo sofredor, que começa em Isaías 52, versículo 13, e vai até o 53, versículo 12. Eu quero ler 2 versículos com você. O versículo 13 do 52. Onde o título é aplicado ao Messias, meu servo. Isaías 52, 13. Eis, diz o quê? Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Avance a leitura lá no versículo 4 do 53, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Esse meu servo, mencionado por Zacarias, é o mesmo, o meu servo designado por Isaías, o servo do Senhor, escolhido por Deus e que vai tirar o pecado do mundo, vai tirar o pecado das nações. O título renovo, eu estou já me encaminhando para o fim. O título renovo é um título messiânico,
irmãos, voltemos para Zacarias, cuja importância explica a sua dupla ocorrência aqui em Zacarias 3:8 e também um pouquinho mais à frente em Zacarias 6:12 e 13. 3:8, nós já vimos, portanto, escute Josué: eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Vá lá para o capítulo 6, onde outra vez é falado a respeito dele. Vou ler do 12 ao 13. E diga-lhe assim, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Ele é governante e ele é sacerdote. Ele conjuga o duplo ofício, ele conjuga essa dupla função, essa dupla missão. Não fala de outro senão do Messias. Não fala de outro senão do Cristo, meus irmãos. Isaías usou a expressão renovo para se referir ao Messias, não apenas meu servo. Em Isaías 4:2 ele fala do renovo. Depois Jeremias desenvolveu esse título como um título atribuído ao descendente davídico que reinará sobre o trono de Davi. Jeremias 33:15-16. Está falando do Messias, está falando do Cristo. Poderíamos, embora pareça difícil conciliar aqui, volte para o capítulo 3, onde fala de uma pedra e onde fala de 7 olhos. Meu Deus, é uma linguagem apocalíptica, é uma literatura apocalíptica, cheia de significado. A pedra é possivelmente também uma referência ao Messias. Várias passagens do Antigo Testamento a respeito da pedra são interpretadas no Novo Testamento. O próprio Cristo cita na parábola dos lavradores maus, quase no final da parábola, está em Mateus 21:42, ele cita o texto de Isaías 28:16, onde ele fala a respeito da pedra que os construtores rejeitaram. Esta veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Isso é maravilhoso. Mas e os 7 olhos? O que olhos tem a ver com pedras? Embora pareça difícil, e seja difícil mesmo conciliar, literalmente falando, a pedra com os 7 olhos. Os 7 olhos, meus irmãos, são símbolos da onisciência e do cuidado atento, do cuidado vigilante de Deus. Na visão do capítulo 4, rapidamente, olha só, no versículo 10, falando sobre o governador, falando sobre Zorobabel, fala algo sobre aqueles 7 olhos. Está sendo dito sobre Zorobabel, o governador: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos do governador, nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são o quê? São os olhos do Senhor que percorrem toda a terra, aleluia. Os olhos do Senhor fala da onisciência, do conhecimento que Deus tem de
todas as coisas. Se a pedra é uma pedra preciosa, lavrada, trabalhada, a palavra traduzida como olhos também pode significar as múltiplas facetas dessa pedra preciosa que olha em todas as direções e que alcança todo o universo. Irmãos, Deus removerá o pecado do seu povo por meio do renovo. O sistema sacerdotal do Antigo Testamento jamais teve a intenção de tirar o pecado. Ele apenas cobria, ele apenas lembrava os pecados todo ano, a fim de prefigurar aquele que lidaria verdadeiramente com o pecado da humanidade. Deus enviaria o renovo, Deus mandaria o seu servo, o Salvador, Deus enviaria o Messias, Deus enviaria Jesus Cristo. Esse sim, verdadeiramente, iria retirar, remover o pecado. Hebreus capítulo 10, e eu estou quase concluindo. Hebreus 10. Fala daquele que veio, do sacrifício do Messias, do sacrifício do Cristo, o sacrifício de Jesus, único e eterno, único e para sempre. Ora, e aí o escritor aos Hebreus fala do AT, do Antigo Testamento, aquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, de realidades vindouras, não é a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que todo ano após ano, continuamente eles oferecem. Assim era o sistema sacrificial levítico. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim, e não te agradas de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aleluia. Cumpre o teu propósito, cumpre a tua vontade. Consuma, Senhor, o teu plano eterno, expiatório. Num só dia, meus irmãos, num só dia, num único dia. Como o texto diz para nós no versículo 9. Num só dia. Zacarias 3:9. E tirarei a iniquidade desse povo, e tirarei a iniquidade dessa nação, e tirarei a iniquidade da minha igreja. Aleluia! Num só dia. O dia da expiação era um lembrete anual de pecado, de pecados que precisavam ser expiados. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, num único dia, a sexta-feira da paixão, Ele fez a expiação completa por mim e por você. Ele fez a expiação completa e final pelos pecados do povo de Deus. Aleluia! Glórias a Deus, graças a Deus por Jesus Cristo.
Então agora, concluímos com o versículo 10. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês, falou para eles lá, e fala para nós aqui, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Mas pastor, não tem videira lá em casa e não tem figueira também. Tem um bairro ali em Figueira, em Miguel Couto, vai para lá. Versículo 10 fecha, meus irmãos, esse texto com chave de ouro. Uma vez que a obra da expiação foi consumada, então virá a paz sem fim do reino eterno do Cristo. Anuncie, proclame, fale. A vide, ou a videira e a figueira, são figuras de linguagem no texto, sendo plantas que precisam de um longo tempo para produzir frutos. Elas simbolizam paz e prosperidade, mas especialmente simbolizam o reino messiânico que está em vista aqui, como registrado por Miqueias, capítulo 4, versículo 4. Zacarias está lembrando a Escritura. Cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Aleluia, bendito o nome do Senhor. E no reino do Senhor haverá paz verdadeira, paz sem fim, e haverá segurança verdadeira. Não haverá ninguém que atemorize o povo do Senhor, ninguém que atemorize a igreja do Senhor, a igreja de Deus. Porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Mas ainda não acabou, tem algo mais. Aqui, meus irmãos e irmãs, a paz de Deus, fruto da expiação, fruto da obra de salvação de Deus na vida do seu povo, ela é apresentada como algo a ser compartilhado ativamente pelo evangelismo. Não basta, eu estou em paz, eu estou seguro, está tudo bem comigo, estou salvo, estou só esperando a vinda do meu Senhor, ou Ele me levar, e agora esquece o mundo. Não. Nós temos obrigação de anunciar a chegada do reino de Deus, a consumação do reino de Deus, pela pregação, testemunho do evangelho do nosso Senhor a todas as pessoas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de nós, meus irmãos, tem obrigação de anunciar esse reino. E podemos ter segurança. A resposta do mundo não é Josué. A resposta para o mundo não é Zorobabel. A resposta para o mundo, a solução do mundo não é sobre Ciro. Não é sobre Dario ou Artaxerxes. Não é sobre Esdras ou Zacarias. Não esperamos nada de Trump. Não esperamos nada de Putin. Não esperamos nada de Xi Jinping. Não é sobre qualquer autoridade suprema humana. Não é sobre L ou B.
É sobre Jesus Cristo. É sobre Jesus Cristo. Aleluia! Ele é o soberano dos reis da terra. Ele é o governante máximo das nações. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o único Deus vindo de Deus para proclamar as nações e para reger as nações e governar o mundo. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, forte. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Irmão da Cita, tudo bem? Irmã Hilda, tudo bem? Algumas aplicações rapidamente. Queria ter mais tempo para fazer uma aplicação para o cenário geopolítico atual. Mas o tempo não vai me permitir. Então eu quero resumir numa aplicação prática a respeito das nações do mundo, da geopolítica mundial. O cristão não lê o noticiário com medo, não lê e não ouve o noticiário com medo, mas com discernimento. A história não está nas mãos das superpotências. A história está nas mãos do Cordeiro. Ele foi o único digno, achado digno de abrir o livro e de desatar os selos. Ele tem, meus irmãos, a história nas suas mãos. É Ele que governa. O governo está sobre os seus ombros. Algumas aplicações para a vida espiritual. Satanás continua sendo o mesmo. Ele continua sendo acusador. Mas ele acusa e Cristo defende. Aleluia! Ele faz as acusações dele, mas a condenação não prevalece. Ao invés de condenação, nós recebemos a absolvição. A troca das vestes é uma metáfora, meus irmãos, de identidade e de graça, como ele fez com o filho pródigo. Sandália nos pés, uma veste limpa, anel no dedo, esse é o meu filho. O toco tirado do fogo, uma madeira queimada, às vezes quase totalmente consumida, restou muito pouco. Uma imagem para aquele que se sente indigno, como eu, queimado, marcado pelo passado. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo para aquele que está em Cristo. Tudo se faz novo. Isso pode acontecer na sua vida, nesta manhã. Purificação antes da missão. Deus não envia Josué enquanto ele está sujo. Deus primeiro restaura, depois o comissiona e dá para ele uma incumbência e uma promessa. Resumindo tudo isso numa aplicação prática. O cristão não serve para Deus para ser aceito. Ele serve porque já foi aceito, já foi purificado. Ele limpou-nos, Ele lavou-nos, Ele nos lavou, Ele nos lavou.
Receba essa palavra do Senhor nesta manhã, para encorajamento, para consolo. Não se assuste com os eventos, com as coisas que acontecem no mundo. Não se assuste com as agitações, com a agitação das nações. Deus tem o controle da história nas suas mãos. Você crê nisso? Então vamos aplaudir o Senhor.